Eu quero conversar hoje sobre bênçãos liberadas para os que creem. Amém? Quantos aqui creem em Jesus? Diga eu. Tem bênçãos disponíveis para nós. Isso é uma coisa boa. Amém? João capítulo 11. Nós vamos ler, é um texto bem extenso, né? Mas nós vamos ler todo esse texto, pelo menos aí até o versículo 44. Então é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, que você acompanhe essa leitura, né? E que você deixe Deus falar com você. Amém? Deixa eu ir, João capítulo 11. Então está escrito assim: certo homem, chamado Lázaro, estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas ao saber que ele adoeceu, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos então disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado, já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. Muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao encontro de Jesus. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, disse-lhe: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. O Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigiria ao sepulcro para lhe chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam,
Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Verso 36. Então os judeus disseram: vede como o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podiam também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com os pés e mãos atados e com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela leitura da sua palavra e por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Eu oro, Pai, para que o teu Espírito Santo tenha liberdade para mover no nosso meio tudo que não provém de ti, tudo aquilo que estava tentando contra a mente, contra o coração da sua igreja, para entender a sua palavra, que seja anulado, aniquilado, lançado por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que, enquanto eu falo, o teu Espírito Santo possa trazer uma revelação diante da demanda, da necessidade de cada um dos irmãos que me ouvem, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Texto muito conhecido, né? A gente prega muito sobre a ressurreição de Lázaro. É um texto que está aí no compêndio, né, do Evangelho de João, capítulo 11. E como todos os textos escritos por João, é um texto fundamentado em amor. O Evangelho de João é conhecido também como Evangelho de amor, porque João é o discípulo amado. Ele escreve esse Evangelho, ele escreve também 3 cartas, primeira e segunda, terceira carta de João, que são textos fundamentais para entendermos sobre o amor de Deus, além de escrever também o livro do Apocalipse. E no contexto de João, nós temos o resumo de toda a Bíblia, que é o capítulo 3, o versículo 16, que é um texto que todos nós sabemos de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Apesar desse texto estar lá no capítulo 3, nós vemos reflexo dessa fala de Jesus na experiência de Lázaro, Marta e Maria com o Filho de Deus. Porque o texto-chave nesse bloco do capítulo 11 é: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Mas tem outro texto-chave nesse bloco, né? Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então tudo isso está alinhado com João 3,16. Por isso que é importante, irmãos, nós crermos em Deus, nós crermos em Jesus, não crermos apenas naquilo que Ele pode fazer, mas crermos que de fato Ele é o Filho de Deus. Inclusive, numa parte do texto que nós lemos, Jesus está dizendo que o que aconteceu, o mal que sobreveio à família de Marta, Maria e Lázaro, de certa forma, vai servir para que pessoas creiam também que Ele é o Filho de Deus. Ele está falando do milagre que Ele está para realizar na vida de Jesus. Marta, Maria e Lázaro são amigos de Jesus. São pessoas que creem no Senhor.
E por conta disso, existem algumas bênçãos liberadas para eles aqui, né? E a primeira dessas bênçãos é a bênção de ter a quem recorrer na hora da tribulação. Já dizia o salmista: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Na hora de tribulação, quem recorre a Deus? Aquele que crê. Então, a bênção, né, de termos a quem recorrer na hora da tribulação é produto da fé. É algo que está à disposição daqueles que creem. Lázaro, Marta e Maria são pessoas que creem em Jesus, que sabem que Jesus é o enviado de Deus, e sabem que Jesus tem poder para fazer coisas extraordinárias. E uma destas pessoas, né, ou um dos membros desta família de Betânia está enfermo. O capítulo 11, eu quero que você mantenha aberto, começa com essa expressão: certo homem chamado Lázaro estava enfermo, estava doente, né? E a gente sabe que isso tem a ver com tribulação. E essa família é uma família tão íntima, eu digo assim, Lázaro, Marta e Maria, é uma família tão próxima que a dor de um é a dor de todos. E é assim, quando tem alguém na sua família passando por algum problema, não tem como você estar bem. Na dinâmica da própria comunidade de fé, às vezes, eu e minha casa estamos num momento maravilhoso, só que a gente não consegue ter gozo desse momento quando alguém da comunidade da fé está passando alguma dificuldade. Como que você consegue celebrar algo quando alguém que você ama está chorando, está passando por situação difícil? Então, Marta e Maria estão saudáveis, mas estão com o coração cheio de tristeza. Por quê? Porque eles têm um problema no contexto do lar, que é essa enfermidade, essa doença do seu irmão Lázaro. E tem uma coisa, né? Eles são amigos de Jesus. O texto diz, ainda, né, no início, no versículo 2, que essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, não é isso? Está no verso 2, é aquela mesma que derramou um óleo precioso, um bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. E essa Maria é a mesma que recebeu junto com a sua irmã Marta Jesus em casa, para tomar um café, para comer um pão de queijo, para lanchar. Então eles eram íntimos de Jesus, eles criam em Jesus e eram íntimos de Jesus. Jesus frequentava a casa deles. No texto nós vamos ver, não só Jesus, mas as pessoas dizendo: aquele que você ama está enfermo, certo? Então eles são íntimos, eles creem, e aí eles então têm essa bênção de, na hora da tribulação, ter quem recorrer. A primeira coisa que o texto diz para nós que acontece quando essa família é visitada pelo dia mal é de ir buscar ajuda em Jesus. Eles não se desesperam do ponto de vista de agora, o que será, o que fazer, não tem mais jeito, vamos morrer, já era, não tem solução, ai meu Deus. Não, eles vão até aonde o Senhor está, eles colocam, eles intercedem, eles clamam, eles recorrem a Jesus. E o versículo 4 diz que Jesus recebe aquela notícia. A intercessão, a oração, o clamor chega até Jesus. Jesus recebeu a notícia, a oração chegou aos ouvidos de Jesus. Então eles recorrem, eles têm a quem recorrer e têm certeza de que todo o movimento que eles fizerem nessa dinâmica de recorrer a Jesus não será vão. Crer é uma bênção, irmãos. Crer em Deus, crer em Jesus é uma bênção, porque na hora da tribulação nós sabemos em quem nós podemos ir. Crer em Jesus é uma bênção porque nós encarnamos o Salmo 46. Se está escrito que Deus é refúgio, fortaleza e socorro presente na hora da tribulação, nós recorremos a Jesus.
nós não nos afastamos, nós não nos calamos, nós não nos fechamos, nós não desistimos da vida, nós não ficamos desesperados, nós recorremos a Ele, nós investimos nele em oração. Nós falamos: Jesus, a quem eu canto, a quem eu amo, a quem eu entreguei minha vida, a quem eu comungo todos os dias, com quem eu falo o tempo todo. Meu irmão Lázaro está doente, meu marido está desempregado, meu filho está enfermo, nós estamos com problema aqui em casa. Entende? Isso é uma bênção, porque quem não conhece o Senhor, quem não crê no Senhor, não sabe o que fazer diante das dificuldades. Quem não crê no Senhor, muitas vezes, por não saber o que fazer, atenta contra a sua própria vida, desiste da existência, né? Não acredita na possibilidade de que aquela demanda ou aquele problema seja resolvido. Mas Marta, Maria e Lázaro criam, e por isso tinham em quem recorrer ou a quem recorrer na hora da tribulação. A oração dela chegou até Jesus, e Jesus reagiu bem àquele clamor. Então, meus irmãos, a vida não é fácil, né? Nós passamos mesmo por muitas lutas, inclusive quem é amigo de Jesus. Sou amigo de Jesus, estou vinculado com Ele, estou ligadinho, estou na bênção. Meu irmão, dá ruim para nós que somos amigos de Jesus também. Marta, Lázaro e Maria eram íntimos do Senhor, mas o dia mau também visitou a casa deles. Então, lutas, né? É uma realidade da existência, mas graças a Deus que temos a quem recorrer na hora das tribulações. Temos a quem orar. Sabemos que aquele a quem oramos nos ouve de fato, nos escuta com sensibilidade, com atenção e com desejo de nos ajudar. Então essa bênção foi importante para a família de Betânia. Essa bênção foi importante para essa família. Você crê em Jesus? Sim ou não? Então, meu irmão, você sabia que você também tem essa bênção? Você não precisa passar suas lutas sozinho. Há um Deus em Cristo Jesus que é socorro bem presente na hora da tribulação para você também. Há um Deus que está disponível. Às vezes você fala: não vou falar com o pastor, né? Às vezes eu vou assistir algum irmão, por que você não me ligou? Por que você não falou comigo? Pastor, eu pensei que você estava ocupado. Mas com relação ao Senhor, você não precisa ter essa preocupação, porque o guarda de Israel não dorme, não cochila, ele está atento o tempo todo para ouvir o clamor, especialmente daquele a quem ele ama. Amém? Marta e Maria mandaram a notícia da doença do irmão. E sobre esse Deus que ouve um clamor exclusivamente daquele que ama, irmãos, isso é especial, isso é maravilhoso. Eu sei que Deus, irmãos, é gracioso. Ele move na vida de qualquer pessoa, mas Ele tem um carinho especial por aquele que é íntimo dele. Israel era a menina dos olhos de Deus. Você já ouviu falar do bichinho de Jacó? Né? Bichinho de Jacó é uma expressão carinhosa com que Deus chama Israel, né? Deus, ele olha para o seu amigo Abraão de forma diferente como para outras pessoas, né? Ele não faz acepção de pessoas, mas ele tem um zelo especial para com aqueles que nele creem. Sabe por quê, irmãos? Ele cuida da sua criação, mas ele cuida especialmente dos seus filhos. E o mesmo João escreveu dizendo, né, que ele veio para os que eram seus, mas estes não os receberam, os rejeitaram. A partir de então, todos aqueles que o recebem, isto é, que creem no seu nome, estes
se tornam automaticamente filhos de Deus. E meu irmão, eu gosto de ajudar as pessoas, mas as bênçãos do Benjamim são bênçãos especiais. Os presentes do Benjamim são presentes especiais. Entende isso? Então aquele que é íntimo de Deus, aquele que crê e que põe a sua fé em prática o tempo todo, irmãos, é alguém que é assistido de modo especial. Jesus está em outra cidade, a alguns estádios de Betânia, realizando a sua obra, pregando o seu evangelho, se revelando a pessoas. E ele para tudo aquilo para atender aquele que era íntimo dele. A uma família que era amada e que amava o Senhor especialmente. Então, aquele que crê tem essa bênção de ser íntimo de Jesus, de ser especial. A família de Betânia era íntima do Senhor. Olha o que está no verso 2 do capítulo 11. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Isso é um ato de extrema intimidade. Quando eu falo sobre ser íntimo de Deus, não falo apenas daquele que é olhado pelo Senhor diferente, mas aquele que olha, que age com o Senhor diferente, aquele que honra o Senhor, aquele que é devoto do Senhor de fato. Lembra que até um dos discípulos falou: que é isso? Podia vender esse óleo aí, mulher, ganhar um bom dinheiro. Mas ela não estava preocupada com o valor do óleo do ponto de vista econômico. Ela estava preocupada em honrar o Senhor. O verso 5 diz que Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Entende? Intimidade. E ainda o verso 11, a segunda parte, o texto diz que Jesus chama Lázaro de amigo. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Ele chama Lázaro de amigo, mostrando que há essa relação de intimidade entre a família e Jesus. Há esse investimento de devocional, há esse investimento de vida da família de Lázaro, mas Jesus retorna isso de modo especial. E aí, meu irmão, o texto fala, então, que quando Jesus chega e já vê aquele cenário extremamente negativo, a partir do verso 32, e se encontra, com a família, verso 32 diz que ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés novamente e disse-lhe: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando e também os judeus que acompanhavam, Jesus se comoveu profundamente no espírito e ficou abalado. Percebe como Jesus é sensível à nossa demanda de ser coisa de quem é íntimo, irmãos. Às vezes você compartilha um problema com alguém e aquela pessoa até te conhece, mas não há muito. Nossa, é mesmo? Puxa vida, vou orar por você. Aí vai embora viver a vida. Mas às vezes você fala com gente que te ama de verdade, com gente que se importa com você. E você fala e a pessoa começa a chorar com você. Ela te abraça e ela fala: Jesus, tem misericórdia. Entende a diferença? Não é isso? Às vezes você compartilha com alguém que é até colega e o cara fica sentido. Mas tem gente, irmão, que encarna a sua dor. Jesus chegou lá e ficou extremamente compadecido, chorou. E aí, verso 34, perturbado, ele perguntou: aonde colocaram o corpo a ele? E disseram: vem ver. E quando Jesus viu, verso 35, chorou
E aí, meu irmão, não foi Jesus que disse, não foi os discípulos que disse, os rivais de Jesus, aqueles que rejeitavam a mensagem de Jesus, olhou para aquela cena e falou: vede, versículo 36, quanto ele o amava, né? Intimidade, irmãos. Quem crê é íntimo do Senhor e acaba experimentando consolo do Senhor e compartilhando as suas dores com o Senhor também. Meus irmãos, Jesus socorreu muita gente pela beira do caminho, mas a família de Betânia foi socorrida em uma casa, em sua região. Jesus saiu de onde estava, foi ao encontro deles. Então, ser íntimo de Jesus é uma bênção, porque além da própria presença gostosa dele, ele nos assiste também em nossas lutas, ele sente as nossas dores. E Jesus, quando sente as nossas dores, ele reage, ele não só nos consola, mas ele se movimenta para nos ajudar. Lembra quando Jesus viu a viúva que agora estava enterrando o filho? Jesus olhou para ela e sentiu a dor dela, e parou tudo, e rompeu com um monte de paradigmas. Não podia parar o enterro, não podia tocar no caixão, não podia tocar no morto. E Jesus rompeu com tudo isso. Por quê? Porque ele sentiu a dor daquela mulher. Você crê no Senhor, está passando por lutas na casa, às vezes você não fala com ninguém, você não está sozinho, né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entende? Tem coisa que é esquisita, irmãos. Às vezes a gente experimenta isso na hora da dificuldade. Você está passando por uma luta terrível e de repente é invadido por um alívio. Às vezes você nem para pensar, né, irmão? Você só vê que a dor aliviou. E aí? Estou recuperando. Hoje eu falava com uma moça, né? Perdeu o irmão. E ela falava: pastor, 3 meses, muita dor, tá difícil. Ela estava aqui hoje. Combinamos que ela ficaria até um horário e ela ficou e se retirou. Porque depois de 3 meses, hoje ela conseguiu sair de casa. E ela falou: eu estou com muita vontade de ir. Tá difícil, mas eu estou recebendo uma força especial. Sabe o que é isso? É Jesus movendo, reagindo na alma dela, no espírito dela. Entende? Então ele faz isso, ele fez isso aqui, e ele continua fazendo isso com quem crê, com quem é íntimo. Ele sente, irmãos. Eu não creio num Deus que é inerente ao nosso sofrimento. Nunca. Não creio. Eu creio num Deus que sente a nossa miséria. Quando Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele podia dizer: Jesus, filho de Davi, cura a minha visão. Né? É isso que ele tinha que falar, ué. Ele precisava de quê? De visão. Ele era cego. Mas ele diz: tenha misericórdia de mim. Sabe que o termo no original quer dizer? Jesus, filho de Davi, olhe para a minha miséria. Olha para o estado que eu estou vivendo. Porque eu não sou cego apenas, eu vivo na beira do caminho. Eu sou marginalizado. Eu sofro preconceito o tempo todo. Eu vivo de esmola. Eu sou um miserável. Ele está dizendo: eu sou miserável, mas olha para a minha miséria. Sinta isso. E aí Jesus olhou para ele e diz: vê. Entende? Então Jesus faz isso com quem é íntimo. Então, se você recebeu Jesus em sua vida, saiba que Ele não te deixará em momento algum. Se passares pelo fogo, não te queimará. Ele está contigo. Se as águas te submergirem, ou se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Você não afogará nessa água, né? E aquilo que a gente já sabe:
Na cova Ele está contigo, na fornalha Ele está contigo, dentro do peixe Ele está contigo. Ele está contigo, irmão. É luta, é dificuldade, né? Você pode falar, Senhor, me tira desse negócio. Irmãos, Ele não te tirou ainda, mas Ele está contigo aí. Marta chorava, Maria chorava, Lázaro estava no sepulcro, mas Jesus estava com eles, chorando com eles, amém? Passando a prova com eles, até que chegou o momento que Ele falou, vem para fora. E vai chegar esse momento, vai chegar esse momento, amém? Ele está contigo nessa luta, mas vai chegar o momento que Ele vai falar, vento, para, mas acalma-te, aquieta-te, e haverá bonança sobre a sua vida. Você crê, irmão? Diga, eu creio, Senhor. Ele está contigo. Isaías 41, versículo 10. Escute isso. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo. E eu te sustento com a minha destra fiel. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. Nós passamos por dificuldades, por vales de sombra e de mortes, mas nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Então, crer é uma bênção. Por quê? Porque quem crê no Senhor tem a quem recorrer na hora da dificuldade. Diga comigo isso. Quem crê no Senhor tem a quem recorrer na hora da dificuldade. Está passando por provas? Recorra a Jesus. Diga comigo, crer é uma bênção. Porque quem crê no Senhor se torna íntimo dele. E o Senhor se move diferente sobre a vida de um íntimo. Amém, irmãos? Aí as pessoas vão dizer, o que aconteceu? Como pode? Que é isso? Estava 4 dias morto, não tinha mais jeito, era só luto. E agora está vivo? Deus ama. Olha como Deus ama. Isso é o amor de Deus. Isso não é outra coisa. Então, crer, além de promover essas duas bênçãos, promove também a bênção de termos um amigo poderoso. Eu sou amigo dos irmãos, mas eu não tenho poder. Mas Cristo Jesus, o fiel amigo, Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. O texto diz, no versículo 20, 21, 22 e 23, que quando Marta soube que Jesus estava vindo, ela foi ao encontro de Jesus, do seu amigo, né? E aí, começou a falar com ele, abriu o coração, né? Versículo 21, diz o seguinte, Marta disse a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que Deus concederá ao Senhor tudo quanto lhe pedires. E Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. Percebe que ela sabia que o amigo Jesus era poderoso? Olha o que ela diz no verso 22. Mas sei que mesmo agora, nesse contexto de morte, nessa situação extremamente difícil, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Ela crê que Jesus tem poder para fazer qualquer coisa. E aí lá no verso 25, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Quem crê em mim, quem é íntimo, quem é amigo, quem recorre, ainda que chegue no último estágio daquilo que nós chamamos de tribulação, viverá. E ele não está falando de uma vida no contexto do texto para a eternidade. Ele está falando de algo extraordinário
que está para acontecer. Por quê? Porque Jesus é este amigo poderoso. Você crê como Marta que tudo o que pedirmos no nome de Jesus, Deus concede? Porque é claro que Jesus não vai pedir nada no nome dele. Por isso ela diz, tudo que você pedir ao Pai, Ele te concederá. Né? Já chegou e falou isso para Jesus? Pai, né? Na verdade você fala assim, Jesus, fala igual a criança aqui, né? Jesus, ó Deus, escola dominical, né? Então a gente falou, Jesus, eu creio, como Maria, e tudo o que o Senhor pedir ao Pai, Ele te concederá. Então visita o coração do meu filho. Fala com Deus sobre o meu filho. Você sabe que nós não podemos falar diretamente com Deus, né, irmãos? Nós falamos com Deus em nome de Jesus. Por isso que a gente fala, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Não é isso? Comece a falar com Jesus, pedindo para Jesus falar com Deus sobre as suas necessidades, irmãos. Crendo que tudo que ele pedir ao Pai, o Pai o concederá. O problema dessa mulher, dessa família, é o seu irmão que está morto. Qual que é o seu problema? Qual que é o seu problema, irmãos? Feche os seus olhos. Pense aí naquilo que te faz sofrer. Pensa aí naquilo que te faz chorar. Pensa aí naquilo que te perturba. Fale com Jesus sobre isso. Fale com Jesus sobre isso, com fé. É o seu casamento? É o seu filho? É o seu serviço? Fale com Jesus sobre isso. Olha que interessante, verso 28. Ele deixa Marta por um momento e chama Maria, aquela que estava chorando, aquela que estava sofrendo, aquela que estava diante do sepulcro. Verso 28. Dito isto, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria em particular, lhe disse: o mestre está aqui e te chama. Marta foi lá e disse: Jesus está te chamando. Maria, o mestre está a te chamar. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, porque ela estava na expectativa dessa resposta. Ela estava na expectativa desta resposta. Ela estava esperando Deus chamar ela. Isso é profundo, irmãos. Há alguma expectativa de resposta de Deus no seu coração? De coisas que você tem falado com Ele? Se nós fôssemos daquelas igrejas da revelação e eu falasse aqui: Felipe, vem aqui. Aí o Felipe ia cair aqui, por quê? Porque há expectativa no coração do Felipe acerca de algumas coisas. Eu fico imaginando o coração de Maria quando ela recebeu essa palavra da irmã: ó, Jesus mandou te chamar. Porque o texto diz que ela se levantou e foi depressa, no versículo 29, ao encontro dele, fora do povoado ainda. Versículo 32. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos pés. E assim como Marta falou com o Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí, esse texto que nós já lemos
de Jesus ter sido comovido, né? De Jesus ter chorado, de Jesus ter sentido a dor. Por enquanto, nada havia acontecido com Lázaro, mas ele já havia se compadecido. E aí, versículo 37, alguns disseram, escute isso, será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podiam também ter evitado que esse homem morresse? Irmãos, é uma palavra de pessoas que não estavam com a sua fé extremamente alicerçada, mas na verdade eles estavam certos. Este que abriu os olhos dos que eram cegos, realmente era Jesus, o amigo poderoso de Marta, Maria e Lázaro. E aí o verso 38, comovido profundamente, comovido, sentindo a dor, sentindo toda aquela situação, foi ao sepulcro, verso 29, e disse, tirem a pedra. Marta, ainda não acreditando no que estava para acontecer, recebeu aí no versículo 40 uma exortação. Não disse para você que se você crer, você verá a glória de Deus? Você não acredita nos benefícios, nas bênçãos que está sobre a vida de quem crê? Você não acredita que quem crê tem a quem recorrer, que quem crê é íntimo de Jesus, de quem crê tem um amigo poderoso que pode fazer todas as coisas? E eu não te disse isso. Então, movidos por fé agora, verso 41, tiraram a pedra. Jesus orou ao Pai. Disse aquilo que Maria tinha dito para ele no início: eu sei que o Senhor sempre me ouve. E no verso 43, exclamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu. Irmão, você não imagina que loucura é isso. Eu creio em todos os pontos desse texto. Aconteceu desta forma: o morto saiu, tiraram as ataduras e ele voltou para sua casa com a sua família. Os homens estavam certos, sim. Aquele que curou os cegos tem também poder para ressuscitar os que estavam mortos. Eles estavam certos, não há causa perdida para Jesus, aleluia. Ele disse: Marta, Maria, creia em mim, vocês verão a glória de Deus. E ele está dizendo certamente para mim e para você nessa noite, chamando pelo seu nome, dizendo: não te hei dito que se você crer, você verá a glória de Deus? Se você crê, se você é íntimo, se você é amigo dele nessa noite, creia nele, que você verá a glória de Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus, amigo de Marta, de Maria, de Lázaro, é o meu amigo, é o seu amigo também. Ele é o nosso amigo poderoso. Ele pode fazer coisas incríveis. Ele pode fazer coisas incríveis por mim, por você. Ele pode fazer coisas incríveis. Creia no Senhor, irmãos, e você verá a glória de Deus. Amém? Creia no Senhor. Só no Senhor. Não chamaram médico. Não chamaram coveiros. Não chamaram. Tem coisa, irmãos, que é o Senhor. É o Senhor. Nem o pastor, irmãos. Às vezes os irmãos estão crendo muito no pastor. Sabia? Estão lançando muitos seus problemas no pastor, para o pastor resolver, irmãos.
Deus é quem faz, irmãos. Lá no escondido, lá no seu quarto, lá no momento da surpresa, lá quando você está sozinho. Fala, Deus, o Senhor pode todas as coisas. Prova essa palavra, irmãos. Prova essa palavra. Coloca a palavra no fogo. Fala, Senhor, porque eu não disse nenhuma palavra minha aqui. Tudo que eu disse é palavra de Deus. A sua palavra foi lida. Sua palavra foi lida, Senhor. Que essa palavra, então, seja uma realidade na minha vida. Olha para aquilo que me faz sofrer. Olha para minhas lutas, para minhas dificuldades. E entra com providência. Certamente, irmãos, Ele é fiel e vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero desafiar você a colocar a sua fé em ação de verdade nesse momento. Marta e Maria até falaram com as pessoas para falar com Jesus, para vir. E as pessoas também sabiam do problema dela. Mas teve coisas que elas falaram especialmente para o Senhor. Abriram o coração. Abre seu coração para o Senhor nesse momento. Recorra a Ele. Ele ama você. E o amor dele é claro, é visto nos milagres que Ele realiza na sua vida. Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus eu oro para que a Tua palavra, Tua palavra possa nesse momento, Deus, gerar fé suficiente no coração desse irmão e dessa irmã que está aqui, a fim de que ele creia que o Senhor está aqui e está atento à necessidade específica dele e dela. Que a Tua palavra possa gerar fé, a fim de que a sua igreja creia que o Senhor é poderoso para resolver aquilo que tem nos perturbado, aquilo que tem tirado o nosso sono, aquilo que tem feito a gente chorar. Intervenha, Senhor. Libere uma palavra sobre a realidade desta família, Pai. Uma palavra do Senhor é suficiente. O Senhor disse para Bartimeu, vê. O Senhor declarou uma frase para a família de Lázaro, vem para fora. O Senhor foi pontual. Ser pontual também, Pai. Ser pontual. Como ministro do Seu Evangelho, eu quero profetizar, Pai, que essa semana nós veremos portas de sepulcros se abrindo e Lázaros saindo para fora em nome de Jesus. Eu profetizo, meu irmão e irmã, sobre a sua vida, que as pessoas se assustarão com aquilo que o Senhor fará sobre a sua vida nesta semana ainda, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo que coisas improváveis, impossíveis, eu profetizo que coisas que nem você mesmo acredita que terá solução, serão resolvidas pelo Senhor, para a glória do Senhor e para que as pessoas creiam que Deus é o Deus que cuida daqueles que Ele amam. Eu profetizo algo extraordinário de Deus sobre a sua vida essa semana, no nome do Senhor Jesus. Você que recebe essa palavra profética, diga amém. Diga, Senhor, eu recebo sobre a minha vida o Teu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Amém?